Fala galera, beleza? Então, vamos aqui para mais uma questão, tá? Essa questão daqui, ela é um clássico aqui dentro do curso de máquinas, tá? Eu quando peguei para fazer essa questão aqui depois da prova, eu falei assim, cara, essa questão aqui tem um motivo para ela estar aqui na sua prova, tá? Ela não só tem propósito de separar quem estudou, quem não estudou, mas também já filtrar um pouquinho aqui dos conhecimentos que você vai precisar utilizar dentro do curso de máquinas, tá bom? Isso aí não é carteação não, realmente é uma questão aí clássica de livro, tá? Livro de engenharia, beleza? Então vamos lá, eu fiz um desenho ali que a gente já vai precisar dele e bora lá. Ó, ele fala assim: um recipiente cilíndrico contém gás ideal, então isso é importante, tá? Gás ideal. Ah, tá, pô, por que você está falando que é importante? Porque numa questão de termodinâmica que ele fala que o fluido ali não fosse próximo de um gás ideal, a gente teria que utilizar algumas aproximações ali. Você fala que é oxigênio, tá? Fosse outro tipo de fluido, beleza? Vedado com êmbolo móvel de massa desprezível. Ótimo. O êmbolo sem massa ajuda bastante. O êmbolo está sujeito à força elástica de uma mola ideal e à pressão constante do ar exterior. Então, espera aí, já vou desenhar aqui a situação que a gente tem. Então, tem aqui, ó, a mola, a molinha aqui vertical, beleza? Show de bola. E quais são as forças atuando aqui? Pô, existe uma força elástica, que eu vou escrever aqui, ó, Kx, beleza? K, delta x, melhor, né? Oxe. K delta x, e a própria pressão constante do ar exterior. Então, eu vou fazer aqui, ó, vertical e para baixo, a força de pressão. Beleza. Inicialmente, o gás ocupa, então aqui, ó, o volume inicial do gás é de 5 metros cúbicos. E sua pressão, então vou chamar aqui, ó, não de V0, né? V1P1 igual a 100 kPa. Enquanto passa a receber calor de uma fonte externa, expande-se de forma lenta o suficiente para que o êmbolo esteja sempre em equilíbrio de forças. Beleza, então tá sempre em equilíbrio numa expansão lenta, tá? Que a gente dá um nome para isso aqui. Seria uma transformação aqui quase, é isso aí mesmo, quase estática. Beleza? O nome é esse aí mesmo em latim, tá bom? Então, beleza. Show de bola. Ele pede assim, ó, calcule o trabalho, então calcule o trabalho realizado pelo gás, sabendo que o volume final no interior do cilindro, então V2 para a gente aqui, é de 15 metros cúbicos e a pressão final, então P2, é de 200 kPa. Beleza. Então, o que essa questão aqui tem de diferente? Eu não sei se tu percebeu, mas em momento nenhum nessa questão ele te dá a constante elástica da mola e ele fala sobre o quanto tá variando, né? O cilindro. Ele fala só uma relação de volumes ali. Olha só o que a gente vai fazer para justificar o resultado que a gente vai utilizar. Bom, essa pressão daqui eu já vou escrever como sendo força vezes área. Tudo bem? Que força, Thelmo? Ora, se é quase estático, é porque esse gás aqui, o gás ideal, ele também realiza uma força, beleza? De forma que, quando essa pressão atmosférica atua sobre o gás, a mola, e o gás aqui tende a se expandir, né? Ó, ele aumenta de volume, ele vai para 15 metros cúbicos, então é porque eu tenho ali uma pressão, né? Que eu vou chamar de pressão interna, que eu também vou escrever força interna vezes a área. Bom, ele diz que o êmbolo tem massa desprezível. Então, a equação que a gente vai montar de repouso aqui, para esse êmbolo, seria algo assim, ó. K delta x, K delta x, mais FRA é igual, né, em sentidos contrários. Então, que é menos, que está em sentido contrário. Isso daqui vai ser igual à força interna, né? Que está em repouso. Só ver aqui o sinal da força. 2 para cima. Então, aqui é a interna.
igual a força externa vezes a área. O que que eu vou fazer aqui? Vou passar a área dividindo. Então, vou dividir pela área. A nossa expressão vai ficar assim, ó. K delta X sobre A mais a força interna igual à força externa. Agora, o que que eu quero dizer com isso? Bom, dado que tem uma relação pressão-força, para a gente poder descobrir a pressão externa em algum momento, você percebe que isso daqui varia de maneira linear. Olha só, K é constante, então fica. A área de seção transversal também é constante. Então, isso daqui, você concorda comigo que é uma expressão do tipo y igual a ax mais b? Olha aqui os termos, ó. Vê se eles não estão totalmente coerentes. Beleza? Se é uma expressão do tipo, se é uma função afim, na hora que eu for representar isso aqui, o gráfico pressão-volume, ele vai ser uma reta. Então, eu tenho aqui, ó, pressão, quilopascal, e volume em metro cúbico. Ou seja, o gráfico que representa essa transformação aí é uma reta. Ou seja, ele coloca para a gente aí, ó, volume inicial 5 metros cúbicos, final, né? Então, inicial 5, final 15. A primeira pressão aí que ele dá na questão vale 100 kPa. E por último, no estado final, na expansão, são 200 kPa. Ou seja, ele quer que você forneça a área desse trapézio, né? Então, ele quer a área. Então, o trabalho de expansão ele vai ser numericamente igual à área do gráfico. Ou seja, a área de um trapézio, né? Como é que a gente calcula? Base maior, então base maior 200, mais base menor 100, vezes a altura. Para cá a gente já tem uma altura de 10, né? 10 sobre 2. Então o trabalho de expansão aqui para a gente vai ser 300 vezes 10 sobre 2. Ou seja, aí, né? Temos opção? Temos 1.500. Vou tirar meu cabeção dali, né? Trazer para cá. 1.500 quilojoules, beleza? Gabarito, então, pra gente. Letra A. Ideia clássica em provas mais avançadas. É lógico que cursinhos aí, geralmente, cursinhos iniciais jamais iam falar sobre esse tipo de artifício aqui. Só que ele é muito útil em provas de engenharia, tá? Aqui dentro da EFON a gente utiliza muito, faz muitas questões na cadeira de termodinâmica utilizando esses tipos de artifício, esse artifício aqui linear, tá? Outras transformações exponenciais, tudo mais, tá? E, lógico, é interessante que você saiba resolver esse tipo de questão com uma ideia diferente, tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Vamos para a próxima questão.